Amigos do ideal espírita, como diria o nosso querido Divaldo Franco, muita paz para todos. Estamos aqui mais uma vez para tentarmos dar um pouco de contribuição justamente para divulgar, disseminar as mensagens do Consolador Prometido e, por que não dizer, reviver o cristianismo primitivo na sua essência. Para tanto, nós vamos serenar aqui rapidamente, buscar a sintonia com Deus, com os colaboradores espirituais, para que possa envolver a todos nós nesse clima, nesse ambiente de paz, de apoio, de esclarecimento. Que a misericórdia do Pai nunca nos falte, hoje, agora e sempre. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que está sendo assim, muito discutido dentro das casas espíritas, que é os mundos regeneradores. Os mundos regeneradores. Vejam bem, a doutrina espírita coloca-nos bem claro que todos nós, não só os espíritos, como também a própria estrutura do planeta, está em um processo de transformação, um processo permanente de transformação, um processo de evolução, como costumamos dizer. Sabemos que existem leis cósmicas, vamos dizer assim, que compõem um código divino, que regulamentam toda a nossa vida, que regulamentam, que orientam todo esse processo evolutivo, todo esse processo de transformação que precisamos passar. Então, nessa transformação, nesse processo de mudança, precisamos ter na nossa mente, vamos dizer assim, algumas informações, alguns entendimentos, para que nós possamos compreender melhor esse processo e não fazermos muitas vezes leituras equivocadas do momento, principalmente, que nós estamos vivendo. Pois bem, então nesse processo de evolução, nesse processo de transformação, não só a estrutura geológica do planeta está mudando, como está aí registrados na história, como também a própria evolução do homem, do pensamento humano. No Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo onde o título é Há muitas moradas na casa de meu Pai, Kardec, sob a inspiração dos amigos espirituais, criou uma classificação, melhor dizendo, para efeitos didáticos, para que nós pudéssemos entender melhor essa progressão a nível de mundo, os espíritos que habitam cada nível de mundo. Rapidamente aqui, relembrando, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os primeiros mundos, por assim dizer, são classificados como mundos primitivos. Esses mundos primitivos são habitados por espíritos das suas primeiras encarnações, vamos dizer assim. Espíritos extremamente rudes, onde o mal, a ignorância também, no sentido de desconhecer, reina com toda a sua força. Com certeza, é um ambiente extremamente hostil. Passados milhares de anos, o planeta Terra avança nessa progressão. Chega hoje à condição de planeta de provas e expiações. Essa é a classificação atual do planeta Terra. O planeta Terra, nessa classificação dita por Kardec, está classificado como um planeta de provas e de expiações. Nesse mundo de provas e expiações, o nome está dizendo provas e expiações. Provas você precisa ser provado, expiações significa, em última análise, realmente sofrimento, dor. Então,
Nesse mundo de provas e expiações, é percebido por todos nós que o mal ainda se sobrepõe ao bem. O mal, ele ainda é maioria. O mal ainda permeia toda a nossa sociedade, trazendo-nos uma série de dificuldades, uma série de problemas que podemos ver aí, visivelmente nas nossas relações, como nós podemos perceber inclusive nos próprios noticiários, as informações que chegam até nós com comportamentos bárbaros de pessoas que estão aí nesse mundo de provas e expiações. Então o mal, ele ainda predomina. Contudo, continuando nessa escala de progressão dos mundos, o planeta Terra está ali caminhando para a terceira classificação, que é a classificação denominada de mundos regeneradores. Esses mundos regeneradores, essa condição de regeneração, é um mundo que, de certa forma, é um mundo de transição para mundos felizes, que é a quarta classificação. Contudo, esses mundos regeneradores, é preciso entender, como também aconteceu nas outras escalas que nós passamos, provas de mundo primitivo e atual que nós nos encontramos, melhor dizendo, provas e expiações, se faz necessário, justamente dessa evolução, o espírito rever toda a sua forma de ser, de agir, de pensar. Porque esse processo de evolução, esse processo de transformação, não é um acontecimento externo, embora aqui aconteça no lado externo do homem, do ser, mas essa progressão de mundo, ela se dá no íntimo de cada um. Então essa condição primitiva estava no íntimo de cada um. Essa condição hoje de provas e expiações está no íntimo de cada um. E essa condição de regeneração ou de regenerador, naturalmente, também tem que ser uma condição no íntimo de cada um de nós. Nós estamos colocando isso para que a gente possa entender e não fazer uma leitura equivocada de que essa transformação, essa regeneração, ela vai se dar apenas, pura e simplesmente, no lado externo do nosso ser. Não. Ela vai se dar, em primeiro lugar, como condição necessária, essa transformação no nosso íntimo. E claro, uma vez renovado, uma vez transformado a nossa forma de sentir, transformar os nossos sentimentos, transformar os nossos conhecimentos, ampliar o nosso nível de consciência, naturalmente, o lado externo, que está no nosso entorno, recebe os reflexos dessa nossa renovação, dessa nossa transformação. Isso vai ser algo natural. Avançando aí nesse processo de transformação, vamos chegar mais adiante, daqui mais, acredito eu, ainda muito tempo, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar na condição de mundos felizes, aí onde agora o bem se sobrepõe ao mal. O bem aí passa a ser agora maioria absoluta no mundo. E posteriormente, mais adiante ainda, não temos como precisar um tempo, porque vai depender de uma série de fatores, dentre eles o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, a nossa persistência de querer mudar, chegaremos à condição de mundos divinos, aí onde efetivamente o mal, ele é zero, ele não existe, reina perfeitamente o amor, reina perfeitamente toda a harmonia. Mas, voltando aos mundos regeneradores, que é a nossa proposta, é preciso entender que, por estarmos ainda no mundo de provas e expiações, estamos nos aproximando desse mundo de regeneração, já é perceptível que nós estamos numa fase de quê? Uma fase de mudança, ou seja, uma fase de transição. Além do próprio mundo de provas e expiações ser um mundo difícil, cheio de desafios, estamos agora com um agravante, que qual é? Justamente o momento da transição, o momento da mudança. Toda transição, em qualquer aspecto da sua vida, ela nos traz um certo desconforto. Toda
transição, ela, já está dizendo transição, né, está mudando, ela retira-nos da nossa zona de conforto, que nós gostamos tanto, né, da zona de conforto, para tomarmos uma postura de sermos mais proativos, inclusive, para que essa mudança possa acontecer. Dando um exemplo assim, pueril, bem básico, só para nós termos uma ideia do que eu quero transmitir. Quando você vai mudar de endereço, você mora em uma casa, em determinado local, aí você vai mudar a localização do seu endereço. Olha o transtorno que traz para você nessa mudança de endereço. Arrumar todos os seus móveis, desarrumar os seus móveis para arrumar, transportar e arrumá-los em outra residência, as suas roupas, o seu vestuário, enfim, tudo que compõe a sua casa, que você vai ter que migrar para um novo endereço. Tudo isso traz um transtorno. Chegar lá você tem que reorganizar de novo, colocar as coisas mais ou menos dentro de uma certa ordem. Então tudo isso nos traz transtorno. Isso é um exemplo assim bem pueril, mas dá uma ideia do que nós queremos transmitir. Claro, quando nós estamos falando de transição planetária, é algo extremamente mais complexo, não é? Bem complexo. Até porque essa fase de mudança de transição, aí agora nós já estamos falando do íntimo do ser, dos sentimentos, dos valores que o compõem, do seu nível intelectual, é algo que, para ser mudado, vai necessitar muita determinação, muita força de vontade. Porque o indivíduo vai ter que lutar contra si mesmo, em primeiro lugar, né? Lutar contra suas próprias más inclinações, suas próprias más tendências que ele já traz ao longo de muito e muito tempo, que já estão ali cristalizadas no seu íntimo e que vai precisar ser desconstruído, ou melhor dizendo, terá que ser transformado. Então isso é desafiador porque traz inclusive dor, traz dificuldades e muitas vezes nós não queremos enfrentar essas situações. Como falei anteriormente, nós gostamos muito da zona de conforto. Só que o indivíduo não consegue impedir isso. Você tentar impedir essa transformação, esse processo de evolução no seu ser e no próprio mundo, você está lutando contra algo que está inerente no seu espírito. Da condição como nós fomos criados, essa necessidade de mudança já está em mim, já está em você. O que falta é justamente fazer com que essa mudança possa acontecer. Então você não consegue impedir, nós conseguimos retardar, como de fato vemos ao longo da história, a gente percebe que nós andamos retardando muito, mas será inevitável. E quando insistimos muito em tentar parar esse processo, a própria vida tem os seus mecanismos para que o indivíduo possa se movimentar, para que o indivíduo possa andar, possa alavancar a sua jornada. O instrumento que a vida se utiliza chama-se dor. Essa palavra pequena, mas de uma repercussão muito grande na alma de qualquer ser. Então é na dor que o indivíduo começa a despertar, quando ele começa a tentar fazer uma outra leitura da vida, quando ele começa a tentar a dar um novo sentido para a sua existência, para a sua caminhada. Então é essa dor que vai mexer com a estrutura de cada um para que essa progressão dos mundos possa acontecer, ou melhor dizendo, para que essa regeneração possa acontecer no seu espírito. Mas muitos poderão dizer, mas nós percebemos que tem pessoas que mesmo diante de muita dor, ainda assim persistem, né? Insistem. É verdade. Existem pessoas que mesmo diante dessa dor, num primeiro momento, numa primeira leitura, a gente acha que, ou nós achamos, temos essa leitura equivocada, de que foi meio que inútil ele passar por aquela dor. Mas não foi. Por quê? Porque ele é um espírito imortal. Segundo, ele vai acabar sendo vencido pelo cansaço, porque a dor também vai chegar a um tamanho tal de sufocamento que vai acabar ele sendo tomado por um desespero, por um processo extremamente doloroso. É como se o indivíduo estivesse caminhando, inclusive, para um processo de autodestruição, o que é impossível, porque a alma é indestrutível. O corpo físico não, esse sabemos que perece, mas a alma ela é imortal. Então isso traz
uma angústia extremamente forte para o espírito, ele não suporta. Ele pode resistir durante um determinado tempo, né, alimentando muitas vezes um sentimento de revolta, mais ódio. Isso vai aparentemente lhe dando força, mas vai chegar uma hora que ele vai cansar, porque ele é um espírito eterno. Ele vai passar a eternidade toda nessas condições, ninguém suporta. Por isso que o processo evolutivo, ele é, em princípio, algo que não se pode parar. Podemos retardar, como eu falei, mas parar você não consegue. Impedir 100% na sua plenitude, você não consegue, ninguém consegue. Até porque, antes de qualquer coisa, não podemos esquecer que essa é uma vontade de Deus. É uma vontade, uma determinação, é uma vontade divina, do qual tem como finalidade o nosso próprio bem, para que possamos desenvolver esse amor que se encontra em germe no nosso íntimo, mas que ainda está meio que encoberto por uma, vamos dizer assim, por uma couraça, ou por diversas couraças, e que aos poucos nós vamos removendo essas couraças. Então, essa mudança ela vai se dando justamente no íntimo do divino, no íntimo do espírito. Mas, como eu estava falando, tem pessoas que resistem a isso. Não é? Chega ao ponto, inclusive, de atrapalharem aqueles que estão à sua volta e que querem fazer com que essa transformação possa acontecer. Eles acabam atrapalhando e interferindo mesmo nesse processo. A vida, sendo ela inteligente, ela tem os seus mecanismos para fazer com que esses espíritos não atrapalhem. E o que acontece? Está lá na literatura espírita, nos fala que aqueles espíritos que assim permanecerem, continuarem renitentes no mal, eles serão convidados, ou eles serão atraídos para outros mundos. Pois a doutrina espírita nos fala, né, principalmente nessa passagem do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa de meu Pai é o universo. As moradas são os diversos planetas, os diversos orbes que existem. Então, existem planetas, vamos dizer assim, para todos os gostos, vamos colocar dessa forma. Então, o espírito acaba sendo atraído de forma magnética, que é impossível ele deter isso, para o mundo do qual ele se afiniza. E aquele que está renitente no mal, naturalmente, será atraído para mundos de grande dor, de grande dificuldade, para que ele possa conviver com os seus iguais, para que ele possa sentir, inclusive, os reflexos das suas próprias ações, o que acontece no meio externo, o que acontece na relação das pessoas, quando ele procura transgredir as leis da vida, quando ele tenta ameaçar o bem-estar do seu próximo e, claro, também ameaçando seu próprio bem-estar. Só que tem uma observação interessante. Quando a gente fala assim que o indivíduo será atraído, né, o espírito será atraído para outros mundos, é preciso entender, na verdade, que ele, vamos dizer assim, o planeta está expulsando ele. Não é bem assim, né? Dá-se essa ideia, mas se você observar bem, na verdade é porque ele não mais se adapta ao novo psiquismo que vai predominar no mundo atual, no caso aqui, no mundo regenerador que está aí se aproximando. É uma questão de adaptação. E aí, por um reflexo natural da própria vida, de tudo que compõe o cosmos, ele acaba sendo relocado. É o que acontece muitas vezes, você vai morar em um determinado país, com esse projeto, quando você chega nesse país, você não se adapta. Questões climáticas, culturais, alimentares, de relacionamento mesmo com as pessoas, e as pessoas acabam retornando ao seu país de origem, porque você não se adaptou. Então, para essa progressão dos mundos, quando esse mundo vai avançando, os espíritos que não se adaptam, eles naturalmente vão saindo. E aqui vai permanecendo aqueles que reúnem pelo menos as mínimas condições necessárias para poder fazer com que esse mundo regenerador possa acontecer. E para que esse mundo regenerador possa acontecer, essa regeneração tem que estar acontecendo no íntimo do indivíduo, tem que estar acontecendo na alma do ser. Não é, torno a repetir, não é no mundo externo, mas é no mundo interior de cada um de nós.
E estamos voltando à questão de transição, que é muito delicado, eu falei que é muito difícil. Essa transição, ela, por ser um momento difícil, como falei, ela de certa forma deixa margem para os desavisados de que o mundo, na verdade, está caminhando para o pior. É essa a sensação que dá. Numa leitura assim primeira, né, para os desavisados, como falei, para uma visão muitas vezes até materialista, o indivíduo que olha o mundo está cada vez mais difícil, o mundo está cada vez mais louco. Esse é o adjetivo que muitas vezes as pessoas utilizam. Mas isso se você fizer uma análise menor. Mas se você fizer uma análise como um todo, fazendo recortes, pelo menos de 100 em 100 anos, vamos dizer assim, né, de século em século, você vai perceber que o mundo tem mudado e mudado para melhor. Faça um comparativo. Da época do Cristo, vamos falar 2000 anos, né, para os dias atuais. A humanidade melhorou muito, claro. Poderíamos estar numa condição bem melhor, isso é indiscutível. Mas nós somos portadores de livre-arbítrio. E Deus, Ele não violenta, os amigos espirituais, os mentores espirituais, não violentam o nosso livre-arbítrio. Contudo, existem determinadas regras, como falei, que precisam dar um certo ordenamento, que dão uma certa organização para nós. Toda vez que tentamos transgredir essas regras, isso nos traz dificuldades. Nós somos meio que constrangidos, no sentido de não imposição, né? de um desrespeito, mas no sentido de mostrar que nós estamos caminhando para uma situação muito mais difícil. É o que normalmente nós fazemos com as nossas crianças. Que você reclama que ele não deve estar comendo muito doce ou um alimento que não é legal para a sua saúde, a gente faz aquela recomendação, proíbe, e a criança não gosta. Né? Porque ela quer aquele alimento açucarado, né? Que é estimulante ali do paladar infantil, principalmente. Então, nós adultos chegamos ali e tentamos dar aquela orientação, estabelecemos algumas proibições, justamente para evitar um mal maior para aquela criança, porque ela não tem a maturidade, ela não sabe ainda efetivamente o que é que pode acontecer com a sua saúde. Então, vejam só, então as pessoas fazem essa leitura equivocada. Mas toda a fase de transição, ela é difícil. Os espíritos entram num processo de perturbação. Lembra quando eu disse uns minutinhos atrás que o mal ainda no mundo de provas e expiações se sobrepõe ao bem? Então o mal vai chegando a determinados extremos. Quando nós assistimos a humanidade vivendo uma completa inversão de valores. Inversão de valores. O materialismo cada vez mais exacerbado. Guerras ainda, né, predominam em pleno século XXI, ano de 2026 que nós estamos assistindo aí guerras que estão acontecendo, de maior proporção, de menor proporção, mas ainda acontece. Guerra, quando eu falo, a guerra bélica, mas também existem as guerras econômicas, as guerras sociais, né, as guerras entre os próprios povos, questões internas também. Tudo isso são conflitos que a humanidade ainda produz, que nós já poderíamos ter superado pelo menos uma boa parte desses conflitos. Então, nos faz essa leitura. Você vai ao noticiário, todos os dias, sempre saem notícias cada vez mais bárbaras, como falei. Mas isso por quê? Porque o noticiário, ele tem interesse, por questões aí outras, de fazer com que essas mensagens possam chegar ao público, porque isso atrai a audiência, atrai o interesse das pessoas. Isso chama a atenção, porque choca. Então, rapidamente notícias dessa natureza se espalham. E aí, naturalmente, deixa-nos a sensação que o mundo está pior, quando na verdade não é. Nós conseguimos observar esses sinais de mudança que já são indicativos para esse mundo de regeneração. Se você olhar, eu citei aqui no início, há 2000 anos atrás. Se você chegar nos dias de hoje, você vê movimentos dentro da sociedade civil, movimentos onde as pessoas começam a se preocupar mais com o outro. Isso já são sinais de mudança. São sinais de mudança. Você vai perceber, por exemplo, que há um crescimento da solidariedade. 2000 anos atrás, se tinha essa preocupação com solidariedade. Roma, que dominava o mundo àquela época, já dizia, não é? Aos amigos, as benesses do poder, aos inimigos, a lei dura, a morte, a destruição, o aniquilamento dos inimigos.
Não havia assim uma preocupação de ordem humanitária para com as pessoas. Então hoje você percebe, certo? É um crescimento da solidariedade. Vemos aí campanhas de campanha do cobertor para o período do frio, Natal sem fome. Vemos campanhas aí no período do Dia das Crianças para distribuir brinquedos com as crianças. Enfim, campanhas mais diversas. Tem uns movimentos, muitas vezes até de menor proporção, de menor repercussão, mas que acontecem, estão bastante fragmentados dentro da sociedade. Pessoas que se predispõem uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez no mês, sair para distribuir sopa para moradores de rua, não é? Pessoas que fazem distribuição de cestas básicas, pessoas que vão se organizam para fazer visita ou visitações a pessoas que se encontram hospitalizadas, pessoas que se organizam para fazer visitas a centros de acolhimento de idosos, crianças que estão acolhidas em determinados espaços. Você vê isso, você percebe isso. Então isso já é uma preocupação de solidariedade, isso já é um indicativo desse mundo de regeneração. Vamos ver também, há uma valorização dos direitos humanos. Nunca se falou tanto em direitos humanos como agora, vocês já observaram? Nunca se falou tanto na preocupação do respeito ao ser humano. Que o ser humano precisa ter os seus direitos e garantias, chamam de direitos e garantias individuais, a nossa Constituição fala dessa forma, que precisam ser preservados, que precisam ser respeitados, para manter inclusive a dignidade das pessoas. Então há uma preocupação, não só no nosso país, mas isso é globalizado. Claro, muitos poderão dizer, mas o país A, o país B não tem essa preocupação. Verdade, porque nós não estamos ainda num mundo efetivamente regenerado, não estamos nem num mundo felizes. Não podemos esquecer que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, onde o mal se sobrepõe ao bem. Mas o que nós queremos dizer é que o bem já se manifesta de uma forma mais pujante, de uma forma mais acentuada. Um outro sinal importante é a expansão do conhecimento espiritual. Isso é um indicativo necessário, extremamente forte, que está acontecendo. A preocupação da sociedade, no sentido de perceber que existe algo ou alguma coisa que dá um certo equilíbrio, que interage sobre esse mundo físico do qual nós vivemos. A doutrina espírita está aí, fala por si só, vamos dizer, quando ela vai nos falar do mundo espiritual, vai falar da comunicabilidade com os espíritos, vai nos falar da reencarnação, vai nos falar da pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados, é que nós estamos falando aqui de mundos, progressão dos mundos, pluralidade dos mundos habitados, a unicidade de Deus, que existe um único Deus, vem nos falar da necessidade do amar os vossos inimigos, isso Cristo já disseram, Cristo falou, perdoai 70 vezes, 7 vezes, isso também para o doutrina espírita nos fala de forma clara, até porque o cristianismo é a grande base da doutrina espírita, nós não podemos esquecer disso. Então isso são indicativos, sinais de que a regeneração vem acontecer. Então a espiritualização é importante. Não só a doutrina espírita, vemos também outras religiões, as pessoas buscarem mais religiões. As religiões, de certa forma, elas vão aos poucos espiritualizando os indivíduos. Alguns conceitos equivocados que nós discordamos, com todo respeito, mas que atende a um determinado nível de consciência dessas pessoas. Certo? Existem doutrinas que são espiritualistas, o budismo, ali o hinduísmo, que é uma religião extremamente grande, que engloba uma série de outras religiões, que também colocam, que discutem essas questões de cunho espiritual. Isso, inclusive, não é nem novo, isso é algo bem antigo. Se você retornar aí a 3.500 anos antes do Cristo, se for lá dentro do período ali do antigo dos Vedas, no livro dos Vedas, certo? Chegarmos ali ao período do Antigo Egito, você vai ver registros, informações que chegam até nós, que daquela época, aqueles espíritos, já falavam de questões de ordem espiritual. Então, a busca pela espiritualização, ela é um indicativo, é um grande indicativo e condição necessária para que essa regeneração possa acontecer. Porque se você tiver apenas, pura e simplesmente, o foco na questão de ordem material, você vai se desanimar. Porque a matéria, ela é perecível. A matéria, ela é passageira. O mundo físico, ele é passageiro. Ele não se sustenta, ele é frágil.
E nós, espíritos ainda incipientes, achamos muitas vezes inteligentes, né? Nós acabamos por nos apegar justamente pela parte mais frágil da vida, que é o mundo físico. Quando, na verdade, nós temos que nos apegar àquilo que é duradouro, que é eterno, que é justamente o lado espiritual. Não é que tenhamos que viver uma vida mística, vamos dizer assim, 24 horas por dia, não, até porque nós estamos encarnados, temos questões que precisam ser observadas, que o mundo físico exige, precisamos nos alimentar, vestir, precisamos do lazer, precisamos estudar, enfim, uma série de necessidades que a matéria nos impõe. Mas isso sem se apegar, sem criar o apego, porque o apego vai lhe trazer um certo transtorno. Não é? Isso é um processo de perturbação. Então, essa espiritualização é condição necessária e a gente percebe isso. Nós percebemos isso. Povos mais espiritualizados, povos menos espiritualizados, mas vem acontecendo. Um outro aspecto é essa sensibilidade em relação ao sofrimento do próximo, como eu falei já há uns minutinhos atrás. Certo? As pessoas estão um pouco mais sensíveis, a gente percebe isso, com o sofrimento do outro. Claro, torno a repetir, existem pessoas que são diferentes ainda, mas no geral a gente percebe o que não havia essa preocupação, como falei, há alguns anos, milhares de anos atrás. Não havia essa preocupação com isso, havia imperava aquele individualismo, né, aquele separativismo com toda a sua força. Esse individualismo ainda existe, esse separativismo ainda existe no nosso mundo, mas torno a repetir, ele aos poucos vem perdendo força. Porque esse processo de mudança, de progressão dos mundos, ele é gradual, ele não é instantâneo, ele é gradual, é gradativo, vai acontecendo aos poucos. Agora, nós podemos e devemos, ou deveríamos, acelerar esse processo, só que, como falei, a zona de conforto, o comodismo, às vezes, atrapalha essa nossa caminhada. Né? Então, diante de que eu coloquei, né, dessa fase de transição para esse mundo de regeneração, efetivamente, qual é o nosso papel principal? O que me compete a mim? O que compete a você fazer com que essas coisas possam acontecer? É justamente nós começarmos a internalizar, ou melhor dizer, a perceber essa necessidade dessa mudança. O nosso papel é esse, é perceber essa necessidade em cada um de nós. Não é você se regenerar por mim e eu me regenerar por você. Não. É uma questão de ordem pessoal. O processo evolutivo ele é pessoal e é intransferível. Então a regeneração é uma questão íntima, é uma questão do ser. E quando cada um se conscientizar, quando cada um perceber a responsabilidade do papel que tem nesse processo, esse efeito vai se dar no coletivo, inclusive de uma forma mais acentuada. Então esse que é o nosso grande papel. Né? A nossa responsabilidade principal é essa, fazer com que essa geração possa acontecer em cada um de nós. Eu fazer com que ela possa acontecer em mim e que possa acontecer em você. Agora, é claro, não podemos esquecer, nós nos ajudando mutuamente. Embora que o processo evolutivo ele é pessoal, ele é intransferível, mas ele se dá no coletivo. Ele se dá no coletivo. Então precisamos dessa relação interpessoal, precisamos fazer com que isso possa acontecer no coletivo. Por isso que você abrir mão da relação com as pessoas, você está dizendo, em outras palavras, que está querendo abrir mão desse processo evolutivo, que você está querendo abrir mão desse processo de transformação, de renovação que você necessita, que todos nós necessitamos. Então nós não podemos abrir mão dessa convivência. Essa convivência é importante. E criarmos uma convivência saudável, uma convivência equilibrada, respeitando o direito do outro, respeitando a consciência do outro, respeitando as livres escolhas de cada um. Não devemos violentar a consciência de ninguém, de hipótese nenhuma. É fazer que essa relação seja de uma forma mais equilibrada possível. Mas, claro, ainda de provas e expiações como nós, espíritos ainda onde sentimentos menores fazem parte do nosso íntimo, essas relações acabam sendo muitas vezes difíceis. Mas é aí que tem que acontecer. E quando a gente fala aí na sociedade, às vezes a gente acha que é aquela sociedade, aquelas pessoas que estão do lado de fora.
né, das nossas casas. Não. Mas essas relações, inclusive, dentro do nosso próprio lar. Essa regeneração, ela vai se dando, vai acontecendo no seu íntimo e tem que repercutir dentro do seu lar, na relação que você estabelece com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com os demais familiares. Não é? Como a doutrina espírita nos fala, a nossa primeira missão está no nosso lar. A primeira tarefa que nós temos que procurar executar da melhor forma possível é a relação que nós temos dentro do nosso lar. E claro, também a relação que nós estabelecemos com as pessoas, nossos amigos, com os segmentos da sociedade do qual nós fazemos parte. Porque o ser humano, ele é um ser gregário. Ele foi criado para viver em sociedade. Nós necessitamos dessa convivência, porque é através dessa convivência dos diferentes que nós vamos aprimorando a nossa alma, nós vamos aperfeiçoando o nosso espírito, e esse processo de evolução vai acontecendo, esse processo de regeneração vai ocorrendo. É aí que as coisas vão acontecendo. E pela nossa existência, nossa persistência, e passando por diversos desafios, dificuldades que a vida vai nos apresentando, e isso vai se consolidando dentro da nossa alma, vai se consolidando no nosso espírito. Não vamos acreditar em história da carochinha, como costuma se dizer por aí, na fala popular. Achar que não se tem dificuldades, que vai se viver no mundo sem problemas, sem desafios. Não, o mundo está aí mostrando. Nós não podemos nos iludir. Por isso que eu disse que às vezes algumas religiões, tanto quanto equivocadas, apresentam esse tipo de proposta, algumas doutrinas aí, ou filosofias de vida. Pare de sofrer, colocando realmente como sendo o sofrimento, a dor, algo terrível. É desafiador, mexe com a nossa tranquilidade, mexe, mas ainda se faz necessário, e que o indivíduo faça uma leitura, uma releitura, uma ressignificação também desta dor, desse sofrimento. Isso, essa ressignificação, aí nós vamos cair aí no tópico anterior que eu falei, do processo de espiritualização que o indivíduo tem que procurar desenvolver. Porque se você não tiver, ou não perceber essa necessidade de espiritualizar, aí sim, aí a dor vai doer com toda a sua força, vai incomodar, o desespero vai acabar lhe encurralando em um determinado local, e muitas vezes, infelizmente, muitos espíritos, muitos irmãos nossos optam pelo suicídio, escolhem a opção do autodestruir-se para poder aí, acalmar a sua alma, eliminar a sua dor. E vem aí a doutrina espírita, e outras religiões também, outras doutrinas que são espiritualistas, vem nos falar que a vida continua. A vida, perdemos o corpo físico, mas o espírito permanece vivo, no além-túmulo. É algo que transcende, a nossa existência transcende a própria condição material. Certo? Então, essa regeneração, ela vai passar justamente por todos esses aspectos. Ela vai passar por todas essas observações que fazem necessário. E uma coisa importante, a gente fazendo algumas leituras aí em algumas obras, no Evangelho e outras obras que auxiliam, a bibliografia espírita é muito rica, trata dos mais diversos assuntos. Ela vem nos falar que mesmo para aqueles, isso é uma observação interessante, o Evangelho fala sobre isso, o Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, que mesmo para aqueles que já puderem ficar no mundo de provas, no mundo de regeneração, eles terão que, de certa forma, mesmo já ficando no mundo de regeneração, eles terão que ser provados, porque no mundo de regeneração ainda vai existir a dor. Porque eu disse que o bem se sobrepõe ao mal, mas o mal, de certa forma, ainda existe. Quando a gente fala em mal, no sentido de que muitas dores ainda vão permanecer, embora que nós teremos o bem já em maior proporção em relação ao mal. Mas ainda algumas dificuldades vão surgir. Então nós teremos que provar que reunimos as credenciais morais, intelectuais necessárias para que possamos permanecer e manter-se nesse mundo. Caso contrário, se nós aqui permanecermos e durante essa existência, alguma existência, nós dermos sinais de que ainda não percebemos isso,
vai acontecer justamente isso. Nós acabaremos por sendo atraídos para outros mundos. Falar em atração dos mundos, me vem aqui à memória aquele livro, né, Exilados de Capela, de Edgar Morin. Capela foi um planeta, né, ou é um planeta, melhor dizendo, e que passou por esse processo. Era um mundo de provas e expiações, avançou na escala de progressão dos mundos, chegou à condição de mundo de regeneração, e aqueles espíritos que não se afinizaram com as mínimas condições necessárias, com a psicosfera nova que estava ali surgindo, eles foram convidados, eles foram atraídos por uma questão de adaptação, como falei, para o planeta Terra e outros mundos. Eles aqui chegaram, aqui se instalaram, deram sua contribuição, porque eram espíritos moralmente atrasados, mas eram espíritos intelectualmente muito avançados. Então, para que eles deram aí inúmeros indicativos, né, povos que se desenvolveram de uma forma bastante significativa a nível de conhecimento, vamos dizer assim, de mundo, conhecimento científico. Fala-nos a literatura espírita que lá no Antigo Egito, por exemplo, uma parte dos exilados de Capela lá se instalaram. E aí nós vamos ver, por exemplo, a revolução na agricultura naquela época, né, da domesticação de animais, e também na engenharia, quando está lá até hoje, para quem quiser ver, no Egito, a construção daquelas pirâmides, onde blocos de aproximadamente 8 toneladas foram colocadas de forma organizada, né, de uma forma estruturada, e que até hoje a ciência não consegue dar uma explicação como aqueles povos conseguiram construir tais, vamos dizer assim, tais obras, né, ou tais edificações, se é que a gente pode falar dessa maneira, né, aquelas esculturas, como eles conseguiram? E detalhe, não se conhecia a roda. Como eles conseguiram? Existem algumas teorias, algumas explicações, como é que eles deveriam ter conseguido, mas a informação precisa não se sabe, porque eram espíritos avançados que vieram. Essa tecnologia hoje que nós usufruímos, quem desenvolveu essa tecnologia? Fomos nós aqui, efetivamente, espírito de provas e expiações? Não foi. Determinados espíritos que estão espalhados aí pelo mundo, determinados pontos do globo, e que vieram aqui e trouxeram esse conhecimento para nós, dando-nos esse impulso, deram a sua ajuda para que pudéssemos gozar dessas benesses que hoje a tecnologia traz nos mais diversos segmentos das ciências humanas. Nos mais diversos segmentos das ciências humanas. Eles deram sua contribuição e ainda estão dando. Mas muitos deles também chegam aqui, dão sua contribuição e voltam. Por quê? Porque normalmente são espíritos que já estão chegando a uma condição que já podem galgar mundos mais avançados. Então, essa transição, esse mundo de regeneração que vem aí se aproximando, ele efetivamente vai acontecer, mas observando ou se fazendo necessário de nossa parte a observação para esses aspectos que eu mencionei, que eu relatei aqui para nós. Quanto a nós espíritas, fica aqui essa parte final justamente para você que é espírita, você que está aí nos assistindo, né, tendo a paciência de me escutar. Nós temos a grande oportunidade. Nós estamos tendo um grande momento de poder ser espírita e viver em um momento decisivo que é uma fase de transição, sair do planeta de provas e expiações para chegar a uma condição de planeta regenerador ou regenerado. Nós estamos vivendo um momento especial e você, todos nós que somos espíritas, né, dotados desse conhecimento que o Espírita nos traz, tendo acesso a essas informações, vamos fazer valer essa oportunidade. Vamos aproveitar esse momento. Não vamos deixar passar. Por mais que seja difícil esse momento que você esteja passando, por mais que você muitas vezes tenha chegado até perdido um pouco o sentido da vida, porque às vezes a dor quando chega, ela incomoda, como eu falei, e às vezes pode perturbar um pouco o nosso equilíbrio psicológico, emocional, né? Às vezes pode surgir um certo desespero, mesmo você sendo espírita, porque o fato de você ser espírita não quer dizer que você é perfeito. O fato de nós sermos espíritas não quer dizer que nós não temos fragilidades, não é nada disso, mas entendemos que nós temos esses conhecimentos que servem-nos de lenitivo para as nossas dores,
que tem um efeito consolativo para ti, que tem um efeito de renovar, de reacender as nossas esperanças, quando nós muitas vezes achamos que não temos mais solução, né? Não existe mais solução para os nossos problemas, e aí a desesperança vai tomando conta, a angústia, a aflição. A doutrina espírita, para aqueles que procuram fazer um certo estudo, assiste às palestras, faz as leituras, certo? Participa de encontros dentro da casa espírita, se ele for percebendo e conversando com as pessoas, esse tipo de pensamento não vai tomando conta, esse tipo de sentimento começa aos poucos sendo deixado um pouco de lado. Ele pode até sentir no primeiro momento que é natural, mas o processo de recuperação dele tende a ser muito mais rápido do que aquele que não tem esse tipo de informação. Aquele materialista, por exemplo, que acha que morreu, acabou. É um indivíduo que está preso numa cadeira de roda, que tem um filho que está com uma doença incurável. O desespero vai tomar conta dessa pessoa. A pessoa vai se sentir sufocado, e aí pode incorrer, como já falei uns minutos atrás, achar que o suicídio é a solução para a sua dor, para a sua angústia, quando na verdade aí será um complicador. Será um complicador para que ele possa agora realmente, aí sim, será difícil ele habitar um mundo de regeneração. Ele vai ter que permanecer muitas vezes em mundos ainda um pouco atrasados para perceber o equívoco que ele cometera. Então você espírita, tendo esse momento, aproveite, não perca esse instante. E aproveite o agora, o aqui e agora, nesse momento. Por quê? Porque a vida é dinâmica. A vida tem uma dinamicidade. A vida ela não para. Então, hoje, aquilo que você pode fazer com tanta facilidade, no minuto seguinte, você poderá não mais ter condição de fazer. Nós não sabemos, em princípio, o dia de amanhã. Nós não sabemos. As coisas mudam. Então, hoje você pode, mas você não pode. Num simples movimento do tempo, um movimento curto, pode surgir algo de lhe impedir de você, por exemplo, frequentar a própria casa espírita. Você não sabe o que é agora. Então, vamos aproveitar esse momento. Vamos agradecer a Deus a oportunidade, vamos agradecer a espiritualidade por nos ter permitido estar aqui, para poder estarmos conversando sobre a doutrina espírita, falar sobre o cristianismo, falar sobre as leis da vida, falar sobre a beleza da vida, falar sobre esse sentimento de esperança, saber que Deus assiste a todos nós, ninguém está desamparado. Ninguém está absolutamente desamparado. Todos nós estamos sob a égide do amor de Deus. Então, fiquemos por aqui, esperando que essa nossa fala, que essas nossas palavras nos auxiliem para que essa regeneração possa acontecer de forma tranquila e o mais rápido possível em nossas almas. Muita paz para todos.